Muito bem, ouvintes da Mix, aqui do nosso jornal, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios Wesley Cotini, o doutor que é o responsável pela OAB aqui em Presidente Prudente, presidente da OAB, 29ª sessão. Doutor, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite de estar conosco aqui na Mix. Bom, eu que agradeço, boa tarde. Para a gente é um prazer enorme vir bater um papo, falar um pouco da contribuição da OAB com a sociedade e tirar as dúvidas, né, que pode nos próximos anos, ou o que a gente já fez, e o que a gente pode contribuir realmente para a sociedade. Bom, doutor, a OAB, ela não atua somente junto aos advogados, né? Ela tem uma ampla atuação dentro da sociedade. Quais são os principais veículos onde a OAB atua? Isso, claro que o foco, né, principal é a advocacia, então a gente tem vários projetos para advocacia, desde a prerrogativa, de cursos, congressos, seminários, atualização, é um respaldo para o advogado enquanto estrutura de peticionamento eletrônico, em vários sentidos, mas a gente veio com uma roupagem nova que era fazer a parte social que a OAB tinha, mas não era tão explorada nas outras gestões. Então a gente veio com essa parte, esse projeto, e por isso eu acho que a cidade fala tanto da OAB, por essa aproximação. Nos momentos mais importantes da cidade, principalmente nas crises sociais, a gente estava presente, com pandemia, campanhas de máscara, alimentos, equipamentos faciais, fraldas geriátricas, medicamentos. Então a gente estava muito ativo, estamos ainda, sempre que a gente vê que a sociedade precisa em algum momento, em algum espaço do tempo, né? Eu vejo que a sua gestão modernizou muito o próprio prédio ali da OAB, né? Inclusive com os bailes que tem lá. Isso, enfim. então a gente tinha uma casa da advocacia que era antiga, de estrutura, e quando a gente entrou, a gente fez uma arrecadação, uma campanha para os advogados colocarem as anuidades em dia, porque tinha um pouco de inadimplência, que às vezes ele, ou tanto pela situação financeira, que às vezes estava com algum problema, como também às vezes eu falava, poxa, a gente tem uma anuidade que é uma das mais caras em relação às outras entidades, que o pessoal até reclama um pouco, e às vezes ele não via esse retorno para ele. Não tinha um benefício. Não tinha um benefício, então a gente tinha essa dificuldade. Claro, os valores não vêm para Prudente, vão para São Paulo e depois é repassado para subseções. E aí a gente fez um trabalho assim, mostrando, olha, a gente está fazendo com que você possa ter um retorno, melhoria no prédio, computadores novos, vários equipamentos, cursos, congressos. E aí a gente viu o advogado se mobilizando em regularizar, porque, poxa, agora eu estou me sentindo representado, ou eu estou vendo que está tendo um retorno. E a dificuldade, assim, foi... Primeiro, a gente conseguiu receber valores que há muito tempo não recebia. E aí, depois, para fazer a reforma, sendo que a gente tinha muitos eventos, e aí, de repente, entra a pandemia. Então, aí foi onde a gente conseguiu fazer a reforma, foi quase um ano mais ou menos, aí modernizamos o auditório, salão, colocamos um elevador, né, uma plataforma que não tinha acessibilidade do auditório para o salão, a pessoa com alguma deficiência ou mobilidade, ela tinha que sair do salão por fora da OAB para entrar de novo. Era um transtorno. Era constrangedor. Logo nós, que éramos a casa que primava pela lei, pela igualdade, então o prédio é muito antigo, então era escadarias, então às vezes o deficiente tinha que ser carregado no colo, então era muito constrangedor. Né? A porta de acesso ao salão era muito pequena, não passava praticamente uma cadeira de rodas. Então a gente conseguiu, fazendo com o tempo, essa modernidade, essa atualização, e claro, com a ajuda de todos os advogados, dos grupos que foram apostando no projeto da nova OAB, né? Bom, hoje na OAB, eu sei que funciona, não sei direitinho como funciona, mas você pode me explicar, tem vários setores dentro da OAB que cuidam de áreas específicas, assim, da sociedade, Sim. né? São comissões especiais, então, né? Nós temos mais ou menos umas 50 comissões. 50. 50 comissões, então a gente tenta ter uma de cada assunto do direito. Então, direito constitucional, direito civil, de família, trabalhista, previdenciário. Aí tem uma comissão só das mulheres, tem o do futebol. Aí a gente acrescentou várias comissões que a gente não tinha, que era dos direitos da pessoa com deficiência, do direito racial, LGBTQIA+. Então, assim, a gente inovou com às vezes, comissões que tinham um pouco de resistência, mas que era importante a gente abordar os assuntos como todos os outros, né? Então, aí a gente conseguiu abranger muita coisa que não tinha antigamente. Você está no segundo mandato agora? Segundo mandato. Como é que faz para... o mandato vai até quando? Até dezembro. Até dezembro desse ano. Isso, Como é que faz para chegar, assim, praticamente no final do segundo mandato,
com um nível de aceitação tão grande? Porque, bom, eu não tenho uma pesquisa para Sim. dizer, mas a maioria dos advogados que eu conheço muitos advogados, sou bacharel em direito também, conheço muita gente por aí, eles fazem uma excelente avaliação desta gestão. A que se deve isso, na sua opinião? Eu acho que foi em relação a ser uma gestão muito participativa, né? O nosso projeto era OAB para Todos, onde o advogado ele não sente vergonha e nem algum tratamento diferente em relação à classe social, cor, sexo. Então ele se vê que realmente ele pode entrar, ele pode participar da OAB de uma forma geral. Quando a gente já recebe os acadêmicos, né, que nós temos um grupo do acadêmicos de direito, a gente tenta mostrar que independe da faculdade onde ele cursou, ele se formou, que a gente não quer nem saber de qual faculdade ele veio, que ele é tratado igual a todos. Isso a gente fez também com a sociedade. Então a gente vê a participação de muitos cidadãos nos eventos da OAB falando assim, poxa, eu tinha vergonha de entrar na OAB, que eu achava que eu não estava à altura de entrar num prédio desse, ou era uma coisa mais selecionada. Então você vê assim, claro, não perdeu a formalidade, não perdeu os requisitos que tinha, mas ele teve um alcance maior de atingir todas as pessoas. Então acho que nesse sentido a gente veio com uma parte mais de humanização, empatia, ter mais acesso, igual eu falo, antigamente você não tinha o WhatsApp do prefeito, do vereador, do presidente da OAB, da Câmara. Hoje é acessível. Hoje é fácil. É né? fácil. É fácil. Então, claro que assim, você tem que colocar limite. Depende mais da pessoa, né? Mas assim, eu me prontifico assim, a estar à disposição. Então, assim, de ajudar num processo, de cobrar os juízes, né, em andamentos de processo. A gente tem muito problema de quantidade de processo. Então, a gente sabe que às vezes não depende do juiz, é o sistema, né? Então, eles se veem assim, nessa facilidade de ter acesso de fazer reclamações, críticas também, porque a gente também erra, a gente é falho, e a gente corrigir, voltar atrás, o que a gente fez que não está legal, para a gente retomar e fazer novamente. Mas acho que a gente acertou mais do que a gente errou, né? Então, acho que isso que foi bacana. Conversando aqui, para quem está no rádio, com o doutor, advogado Wesley Cotini, que é o presidente da OAB aqui em Presidente Prudente. Bom, entre os projetos sociais, eu sei que a OAB tem muitos. Quais aqueles que nós podemos destacar aqui como carros-chefes assim, da OAB? Olha, eu acho que a gente, principalmente na pandemia, enquanto muitos setores estavam fechados, claro, se preservando, com medo da contaminação, a gente não fechou praticamente nenhum dia a OAB. Então, a gente, além de trabalhar normalmente, né, claro, respeitando todas as exigências, né, da legislação, o que podia, o que não podia, né, a gente fez muitas campanhas de arrecadação de alimentos, foram toneladas de alimentos arrecadados, distribuição para as famílias carentes. No começo a gente era amador no sentido assim de não saber o cadastro, então a gente via aí a pessoa repetindo na fila e querendo já tirar alguma vantagem e tirando Porque tem aproveitadores, porque tem, né? Infelizmente, né? E aí a gente conseguiu pegar cadastro com o CRAS, com o Fundo Social, para a gente começar a fazer uma triagem se a pessoa já não tinha pego em outro lugar também. Então acho que assim, na pandemia foi a parte de alimentos e de máscaras, né? Então fizemos muitas campanhas de máscara, gel, equipamento facial, principalmente para os enfermeiros, aquele equipamento facial na época que era um pouco mais caro. Ganhamos de várias empresas, nos preocupamos em relação à empatia com os enfermeiros e o pessoal da saúde, porque eles estavam à frente, né, em relação a nós, de proteção. A gente recebeu muitas reclamações dos idosos em asilos ou locais que cuidavam dos idosos, que faltava muita fralda geriátrica, lenço umedecido, creme para passar no corpo, que era uma coisa assim, para nós é uma coisa supérflua e para eles é uma coisa essencial. Não vivem sem uma fralda geriátrica, um exemplo. Então a gente fez campanhas de toneladas também, de muitas quantidades para entregar para os asilos de Lares Velhinhos de Regente, Prudente, Machado. Então assim, e a gente aí recebia às vezes pedido de ajuda geral de todo mundo. Todo ano a gente faz as campanhas de Natal e Dia das Crianças também, tanto para os advogados, para os filhos, como para o público em geral. As entidades que não têm, né, condições de ter uma arrecadação. A gente fala assim, não é a coisa física, né, é o ato. Então, faz a árvore de Natal, as crianças fazem um pedido na cartinha, briga para adotar. Então, na verdade, falta carta para adotar. De tão bacana que é a cidade abraçar os projetos. E os projetos vão expandindo, né, doutor? Vi agora recentemente a corrida da OAB. Sim. Foi um sucesso, né?
Então, a nossa... Tinha gente que eu achei que não conseguiria mais correr, mas estavam lá. Inclusive, alguns amigos meus me ligaram, não, tô aqui na corrida. Então, a nossa corrida ganhou uma proporção muito bacana também, principalmente por causa do pós-prova. Então, vem gente do Brasil inteiro, veio vários ônibus de outras cidades. Então, assim, por respeito ao que a gente faz. Então, respeito ao atleta, ao corredor e ao que caminha de forma amadora, né? Claro que vem os que são mais profissionais, mas a maioria é pelo evento Pela mesmo, participação, né? Pela participação, por estar junto, junto com a família, por depois tomar um café bacana com todo mundo. Então, isso foram ganhando proporções que a cidade abraçou mesmo, não só a advocacia, né? Sim. Vamos falar um pouquinho aí da formação, porque a vida vai passando, os advogados vão se aposentando também, né? Se bem que para advogado dá para ir até, né? Bem longe na vida, mas vão chegando os novos também. Como é que a OAB está contribuindo aí na formação desses novos? O que a gente percebe é assim, foram liberados muitos cursos de direito, que aí tem os critérios tanto do MEC como o critério a OAB, ela não tem essa interferência diretamente, mas ela fica, não é nem o critério fiscalizatório, mas ela tenta se aproximar. Então, que às vezes a gente escuta algumas críticas em relação ao curso de direito, mas assim, depois que ele já está aberto, a gente tem que se aproximar para ver o que a gente pode fazer. Sim, né? porque vão ter que passar pela prova aí de vocês, também, né? porque é diferente você comparar uma faculdade que tem anos na frente de experiência, de formação, com a que está iniciando. Não tem como comparar, porque a que está iniciando ela vai errar muito, ela tem o aprendizado, tem as deficiências. Então, a gente está fazendo assim, a gente é convidado para participar em todas, de congresso, semana jurídica, então a gente vai porque a gente acha importante. A gente vê que os alunos, quando eles estão numa faculdade que acabou de abrir ou inaugurar, eles se sentem meio acolhidos, acanhados. Poxa, eu estou numa faculdade que não é ainda famosa como a outra. E aí a gente tem que passar para ele, não, todo mundo é capaz, né? Nós somos capazes, né? Vamos aproveitar a oportunidade, vamos ajudar a faculdade a crescer. Então a gente tenta, assim, na medida do possível, a gente se relaciona com todas, a gente convida todas para participarem dos eventos da OAB. Nas nossas comissões, a gente tentou fazer uma equiparação para ter a mesma quantidade de presidentes das comissões que sejam formadas em todas, para que eles realmente vejam que não tem diferença. Claro, tem que ter o mérito, a capacidade, o trabalho, né? Mas a gente tenta, assim, mesclar para ter essa participação. Então, teve faculdades que os alunos não tinham condições de vir de ônibus ou transporte da faculdade para um evento da OAB, e aí a faculdade conseguiu um ônibus, aí foi uma alegria muito grande de estar na OAB, se ver ali essa participação. Então, às vezes é uma coisa que assim pode parecer simples de fora, mas para aquele aluno que trabalha, que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar um livro e é no Xerox, ele tá dentro e se vê igual a todos, é muito importante. Então, a gente já fez na parte da OAB também, construímos um escritório compartilhado, porque a gente presenciava no dia a dia o advogado jovem de advocacia, atendendo nas praças de alimentação do shopping, em alguns locais, que é o que ele tinha para o momento, né? A gente não podia nem falar que estava certo ou errado, mas e aí, se a gente faz tanta coisa, por que não acolher eles? Então, nós construímos um escritório dentro da OAB, onde colocamos regras, claro, o advogado pode agendar e fazer um atendimento gratuito. Então, o que a gente fala na entrega de carteira é para o advogado aproveitar a estrutura da OAB e no começo não gastar, porque a gente percebe lá nos grupos que tem, né? Olha, acabei de passar na prova da OAB, montei meu escritório com meus amigos, comprei impressora, ar-condicionado e equipamento para audiência e notebook, e aí passa 6 meses que demora um pouco para você ganhar, porque você é autônomo, você não tem um valor X de recebimento, você vê lá assim, estou vendendo os móveis, estou vendendo, então assim, aquela frustração então a gente fala assim, se prepara, né? Tem o escritório que você pode atender de graça mediante agendamento, seguindo as regras e tal. Então, se prepara aí, junta dinheiro por um ano que você consegue se manter. Aí sim, é bacana, né? Você ter o seu sonho. Você tem que ter, a gente não desestimula de não abrir o seu escritório. E a pandemia ensinou muito isso, né? Muita gente começou a ir para o home office, os advogados mais antigos já começaram a atender em casa. Então, teve uma mudança muito significativa. Você sabe que quando eu abri, desculpa te cortar, mas quando eu abri a Jovem Pan aqui em Presidente Prudente, que ela é de Martinópolis, trouxe ela para cá, para atuação aqui,
Eu demorei 1 ano para montar um escritório aqui, justamente por conta disso. Então, eu fazia reunião no café, uma reunião num lugar ou outro, para, obviamente, não ter esse gasto até ela Sim. se firmar, né? É isso que vocês estão fazendo, é fantástico. Claro que assim, nós não temos todo esse know-how e experiência para você explicar para a pessoa sobre uma educação financeira. Então a gente Sim. traz as cooperativas, banco, programas de investimento para às vezes dar algum toque, né? Como poupar, porque às vezes a pessoa acha, não, eu só vou conseguir poupar se eu ganhar valores altos. Não, isso daí o ato de poupar é com qualquer valor, é você aprender a poupar, né? Administrar ali o dinheiro. Então a gente já teve cursos lá que o investidor ou a pessoa especialista na educação financeira, ele fala assim, tenta guardar dinheiro que você consiga se manter por 1 ano se tudo der errado, né? Então assim, você se programa e a gente vê assim, saiu da faculdade, já deu Tô longe disso aí, hein? aquele alívio para a família, né? De gasto, se é uma faculdade particular. Então, assim, tem que ter um pé no chão, né? Então é isso que a gente tenta passar para o jovem advogado. Bom, mais um aprendizado aqui. 1 ano, hein, Carlinhos? Se der alguma coisa errada, nós precisamos ter aí 1 ano na frente. Bom, vou apertar agora um pouco aqui o doutor sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que a sociedade quer saber. Eu tenho visto constantemente na internet, não sei se é em relação ao meu interesse, mas algumas discussões em tribunais em que constantemente a palavra do advogado tem sido cerceada, cassada por alguns juízes. Isso a gente não via antigamente, porque nada disso era filmado, né? E hoje, muitas vezes, os advogados mesmos fazem isso de certa forma para se resguardar. O que a OAB pensa nesse sentido? Tem sido feita alguma coisa nesse sentido? Porque há uma equiparação ali de poderes numa audiência, né? E não, a ideia que o grande público tem é que o juiz é o senhor de tudo dentro da audiência e a gente sabe que não é assim. Mas como que é a atuação da OAB nesse sentido? Você tem visto alguma dessas reportagens que eu citei ou imagens de internet? Sim, não, isso a gente vê, infelizmente, está mais habitual do que antigamente, né? O que às vezes a sociedade não entende, também a gente compreende, é que as atuações são um pouco limitadas. Então, assim, a gente tem a atuação da OAB local, da OAB estadual, da OAB federal. Então, tem coisas que, não, às vezes o advogado fala, nossa, você não postou, você não se manifestou em relação a isso, mas a gente não quer ser um motivo de chacota igual foi há uns meses atrás, mais uma nota de repúdio, né? Mais um papel, e aí, qual a coisa prática? Então, realmente, não adianta a gente ficar só em manifestações de rede social ou fazendo nota e não realmente tomar alguma coisa, uma iniciativa pontual. Porque tem essa cobrança hoje em Sim, dia, claro né? que tem. A sociedade cobra de nós e nós cobramos dos superiores a nós, né? Então, assim, a gente cobra muito a presidente da OAB São Paulo e ela cobra também o da OAB Federal, que é o responsável por fazer, né, diretamente isso daí. Então, nos últimos acontecimentos que a proporção foi grande, nós manifestamos no geral de ter uma cobrança efetiva de uma, não só uma punição, mas de uma mudança de comportamento, de um respeito. Então, assim, graças a Deus aqui na nossa região de Presidente Prudente, a gente não tem reclamações ou episódios nesse tipo de desrespeito. Pelo contrário, a gente tem um relacionamento muito bom com as autoridades, seja magistratura, Ministério Público, Polícia Civil, porque a gente conversa muito e, como eu falei para você, é acessível, né, hoje o WhatsApp, então às vezes você tira um pouco da formalidade e resolve, às vezes de uma maneira informal, claro, sempre seguindo o protocolo, mas a gente chegou já, eu lembro, o primeiro evento que a gente fez na OAB, que eu chamei os juízes para dentro da OAB, eu falei assim, olha, inaugurou o Cartório do Futuro na época, que unificou os cartórios num ambiente só, continua tendo seus cartórios, mas então assim, deu 1 ano, vamos fazer um balanço, vocês virem aqui na OAB, 4, 5 juízes, e a gente lotar o auditório para o advogado questionar, a gente falar o que a gente sentiu de bom e ruim, vocês também falarem para nós, mostrar os dados, as estatísticas que só vocês têm, a gente não tem, fazer uma análise. E eu vi que no primeiro momento ficaram um pouco tensos, porque assim, será que vai dar certo? Será que não vai ter, né? Falei, não, né? Todo mundo é civilizado e a gente parte do princípio que a gente vai ser bom para todo mundo, né? Andando, tendo a discussão sempre... E foi um evento maravilhoso, onde os juízes foram com seus assessores e colocou no telão, olha, a gente tem esses dados, quantidade de processo, essa vara está mais lotada, essa não está. E passando para nós também, porque nós temos a liberdade, o que nós estamos errando conforme
frequência, né? E eles falam, olha, quando você vai, às vezes, peticionar, em vez de você já colocar o nome da ação, você coloca geral, então demora muito o funcionário achar, sendo que se já tivesse, já ia direto. Então, falhas que nós temos, né? Tínhamos e temos, que às vezes ele acelera 30, 40 dias um processo. E aí isso daí também retorna para o assistido, para o cidadão. Sim. Então foi um evento bacana. Então a gente tem isso daí com as autoridades hoje, né? Delegacia, que a gente tinha muito problema, tanto da mulher como do geral. Às vezes o advogado ficava para fora ou não era respeitado. Então hoje são poucas as reclamações, né? Delegacia da Mulher, hoje a gente tem um programa que chama Por Elas, onde as advogadas vão na segunda-feira e ficam lá com as delegadas, as funcionárias, ajudando a fazer um atendimento das mulheres que sofrem algum tipo de violência, e elas ajudam a encaminhar para o local adequado, se é o CRAS, se é o CREAS, onde vai. Então, assim, deu mais empatia. Não, jamais passando em cima do trabalho das delegadas, das funcionárias. Não, foi um trabalho em conjunto, que a gente conversou muito, já tinha em outras cidades, outros estados. Era bom, deu certo, deu resultado. Essa abertura é bom para todo mundo. Aí a gente assim, foi bacana, porque assim, às vezes a mulher ia na delegacia da mulher, era mais um boletim de ocorrência, e ela saía de lá, mesmo orientada, saía de lá um pouco perdida para onde ir, onde se vai na defensoria, se busca um abrigo em outro lugar. E aí a gente fez esse projeto em conjunto, com curso, mas bacana mesmo, onde complementa, né? Respeitando a função delas, que é delas, a gente não tem gabarito para isso, mas assim, as mulheres fizeram cursos para ajudar elas nesse atendimento e orientar para onde ir. Então, hoje aqui em Prudente, pelo menos, quando tem alguma coisa diferente, a gente percebe às vezes quando vem uma autoridade que foi transferida, um magistrado, que às vezes ele não está habituado com o nosso ritmo ou com as pessoas, a gente vê um tratamento diferente, que é normal a adaptação. Mas logo depois, e se também tem, nós vamos conversar. Mas hoje é difícil você ver assim, olha, o juiz maltratou alguém, ou a gente não tem esse tipo... Aqui na região... Tem reclamação de andamento de processo, que é normal. Normal assim, né? Que tem o prazo habitual que você pode esperar ou não. Chegou no limite que não pode mais, aí a gente cobra também, né? É porque você está no meio de um conflito, sempre vai ter um insatisfeito de um lado, insatisfeito do outro. E o que a gente tenta passar para o advogado jovem, quando a gente entrega a carteira também, é que às vezes algumas autoridades falam para nós que o jovem, naquele anseio da justiça de trabalho, que ele está empolgado, que ele acabou de sair da faculdade, ele às vezes tem algum tratamento diferente com o advogado mais experiente, como se ele tivesse um pouco avançado. E a gente fala assim, a experiência do advogado antigo vai ser muito tempo para a gente adquirir ela, né? Sim. E não é só com o estudo, é com a prática. Então a gente pede uma cautela, um respeito mútuo, porque ali é só naquele momento, nós não somos inimigos, né? Estamos apenas defendendo o direito do nosso cliente. Então a gente está recebendo assim, a gente não tem reclamação aqui no local, mas na esfera nacional a gente tem muita reclamação, a gente também não concorda. O que a gente tenta fazer é que não adianta ficar só manifestando em rede social. Sim. A gente cobra nossa presidente atual e a gente pede para que ela cobre o nacional para que tome providências imediatas, porque a gente está sendo motivo, às vezes, de chacota, não só os advogados, mas toda a sociedade, de comportamentos com falta de respeito, né? Não respeitando a nossa prerrogativa. Muito bem. Bom, a gente está caminhando aqui para o final. Eu teria muitas perguntas para fazer aqui, mas a gente vai deixar para outras oportunidades. Queria falar um pouquinho sobre futuro. Está encerrando agora um segundo mandato. Como é que é? É possível reeleição? É possível a reeleição, possível né? reeleição. A inscrição começa agora em novembro. E os que tiverem interesse... Vai ter uma chapa? A gente está abrindo... Estou tentando um furo aqui de reportagem. Não, a gente tem que aguardar abrir a inscrição para resolver. Para falar né? alguma coisa, né? Quem vai, quem não vai. Né? Quem vai, quem não vai. Mas começa agora em novembro? Em outubro a inscrição. Em outubro. Eleição em novembro. Eleição em novembro. Bom, a gente vai acompanhar de perto. Bom, ainda falando de futuro, uma última pergunta. O que você acha que ainda... de que forma que a OAB ainda pode crescer e contribuir ainda mais com a sociedade aqui em Presidente Prudente? Acho assim, a gente tem várias cadeiras nos conselhos, né, municipal aqui de Presidente Prudente, então a gente sempre teve um contato muito direto com os prefeitos, jamais julgando, apontando, mas assim, o que a gente pode ajudar em todos os sentidos, né? Independente de partido político, então a gente sempre foi muito próximo, eu principalmente enquanto estou na gestão e nos conselhos também. Então a gente tenta além dos projetos que a gente faz da OAB no particular,
a gente tenta todas as cadeiras que a gente tem representatividade, seja na UEPP, seja no CODEP, seja na Unesp, analisando projetos, a gente tenta, onde a gente está, a gente contribui de alguma forma. Então, às vezes são trabalhos invisíveis que, não, que às vezes a pessoa não sabe, mas a gente está ali ajudando, né? E esses da prefeitura são um dos principais, porque são em todos os setores, né? Saúde, E os prefeitos reclamam também, reclamam muito do Ministério Público, porque eu não posso fazer isso, porque eu sempre digo, mas será que não tem alguém que possa orientar alguma forma de que possa ser aprovado pelo Ministério? Mas tem essa participação, o que eu acho que está faltando um pouco é, no começo de cada gestão, ter um pouco mais daquela parte administrativa. Eu acho que deixa chegar e ir pro embate, né? Então, assim, por que já não marca no começo da gestão um alinhamento, né? MP, Polícia Civil, OAB, as entidades, tem um monte, tem Lions, tem Rotary, tem maçonaria. Todo mundo quer o bem o da EPP, cidade, né? Então, assim, olha, o que a gente pode trabalhar em conjunto? O que cada um pode contribuir? Porque aí já começa uma coisa, igual eu falei assim, hoje não adianta você querer que um prefeito se dê mal, porque é a nossa cidade, a cidade não é dele, é nossa cidade. Então, claro que a gente tem que torcer para que tudo dê certo, seja quem for. Mas eu acho que falta, assim, no começo de uma gestão, fazer como se fosse não uma audiência pública, mas uma reunião geral, chama as entidades, chama a MP, né? Fica em harmonia, assim, já se aconselha. Olha, a gente tem esse projeto, qual que é o caminho certo para não ter erro, para não esbarrar numa coisa errada, que vai ter uma ação, que vai demorar, que vai ter problema, já antecipa para evitar esse tipo de problema. Eu acho que esperam acontecer, vamos fazer, e se der certo, se não der certo. Isso geral, sempre acontece, né? Sim. Então, acho que falta essa parte, acho que esse contato administrativo. Sendo que, igual eu falei, todo mundo tem contato hoje, é fácil, né? É fácil, do promotor, todos são acessíveis, os delegados, os magistrados, maçonaria, o EPP, tá todo mundo aí contribuindo. Você vê nessa parte do voto consciente, uma corrente do bem para que você participou, mas que as pessoas votem certo, presta atenção, puxa a história do candidato, a gente não ir mais em voto de protesto, não cabe mais isso hoje em dia, né? Ver se tem um mínimo de instrução, não só de estudo, mas assim, de condição de ser nosso representante. De representar, né? De administrar, né? Então, eu acho que falta isso daí. Muito bem. Quero agradecer aqui o presidente da OAB, Wesley Coutinho. Muito obrigado pela sua presença. E dizer que aqui os microfones da Mix, as câmeras estão sempre à sua disposição aí. E aqui, do meu coração, que eu conheço lá de trás, tá? Lá daquela reunião que teve lá no Clube dos Engenheiros. Fui convidado a participar. Ele não era nem para... fazia parte da chapa. Isso, só, né? Não era. Mas quem me convidou para estar naquele dia lá, daquela chapa, foi o Gimberto. Grande Gimberto, que não perde um só programa. Tá aí, ó, o nosso presidente aqui. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da OAB, da nossa cidade. Agradeço vocês por tanta informação que leva para o cidadão, é importante isso, né? E a abertura que dá para as pessoas virem aqui falar um pouco, né, dos projetos. Valeu, gente. Voltamos já com mais informações.